O publicitário Sidônio Palmeira tomou posse nesta terça-feira como ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, em cerimônia no Palácio do Planalto. Ele assume o lugar do petista Paulo Pimenta, que foi demitido após críticas à sua gestão no órgão. Em discurso, Sidônio repetiu o discurso lulista. Quer dizer, ele repetiu o discurso lulista de que os resultados do governo não chegam à população em razão de mentiras da extrema-direita. Vamos assistir. A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo em suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais, fomentada pela extrema-direita, cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade. Esse movimento aprofunda o negacionismo, a xenofobia e as violências raciais e de gênero. Promove um revisionismo histórico sobre a regência do charlatanismo político que promete prosperidade imediata e pavimenta a cultura do ódio, do cancelamento e do individualismo. Para fazer frente a esse movimento macabro, não basta apenas chamar um marqueteiro, como vocês dizem. Precisamos ampliar a nossa concepção do papel da comunicação nesse novo mundo. A comunicação está no centro dos grandes desafios mundiais e nosso trabalho é compreendê-la em sua complexidade e convocar todos, uma vez que o desafio não é exclusivo da SECOM. Teixeira, eu vejo um discurso como esse, eu lembro daqueles papéis que tinha assim uma lista com os sujeitos, uma lista com os verbos, uma lista com um monte de palavras, e se você botasse em qualquer ordem, dava um discurso ali para você fazer da maneira mais batida, genérica, enroladora possível. Então todos os chavões, essa é a palavra, da esquerda lulista, eles estão reunidos rapidamente nesse discurso. A cultura do ódio, cancelamento, a extrema-direita. Ele usa ali várias dessas palavras, vai misturando tudo e não fala a respeito de nada do mundo real, né? Porque o governo ele vai ser percebido como um bom governo se ele governar bem. E como o Lula não tem feito isso, ele precisa espalhar a narrativa de que o único problema é que a população não está entendendo o quanto o governo é bom, o quanto de bem que o governo está fazendo. E não está entendendo por quê? Por culpa do outro lado, quer dizer, dos seus adversários políticos. Então, é a maneira de você transformar os deméritos do governo em méritos e apontar a culpa dos adversários. Essa é a tática do Lula. Ele é capaz de trocar o chefe da comunicação do governo dele para fingir que ele próprio, presidente, não tem culpa nenhuma, que a culpa é da comunicação e que agora que foi trocado e que foi organizado sob a liderança dele, tudo vai funcionar e as pessoas vão começar a entender quanto o governo é bom. Então, é para isso que o Sidônio está lá, Duda Teixeira. Pois é, e não vai dar certo, né? A gente, a não ser que o cara seja um mágico, né? Um sujeito extremamente brilhante e que pegue esse governo que não tem nada para mostrar e consiga ainda assim mostrar alguma coisa. Eu acompanho esse discurso dele, me parece um cara super simples, né? Até humilde. E só até esse momento que começa ali, aí vira um discurso que parece que saiu do Grêmio Estudantil, né, da escola, e o charlatanismo, o terraplanismo da extrema-direita, que vai destruir a humanidade. E aí fica essa dúvida, o que o cara vai fazer, né, com isso? O que ele vai fazer? A chegada do Sidônio é já um momento quase que de pré-campanha do Lula. O Lula botou o Sidônio lá porque ele está pensando em tentar a reeleição em 2026. Vai abrir ainda mais as torneirinhas das verbas de publicidade, vai voltar a fazer aquela mega licitação da SECOM que foi cancelada por obra, denúncia aqui do antagonista, e vai ver se com isso consegue melhorar a imagem do governo. Aliás, eu recomendo para muita gente que faça terapia, porque, principalmente uma terapia boa, importante, porque as pessoas na terapia, elas adquirem pelo menos a noção, mesmo que a terapia não funcione individualmente, as pessoas adquirem pelo menos a noção de que você deve investigar as suas responsabilidades por escolhas, por decisões,
em vez de sair projetando nos outros e acusando os outros e transferindo isso para os outros, né? Mas é claro que o governo Lula não faz terapia, não senta no divã. Eles precisam impor uma narrativa de que eles são os iluminados e todos os outros são culpados pelos males do mundo. Vamos assistir a mais um trecho do vídeo, porque esse programa é muito generoso. Pode soltar. Não sou da política partidária, não tenho, nunca tive e nem pretendia ter cargo público, mandato ou carreira na política institucional. O que me traz aqui é a força de quem me fez contribuir nas eleições de 2022, a mais importante da história do país e a força de estar do lado certo da história. Também assumo esse desafio guiado pelo meu sentimento de justiça. Temos um presidente que recebeu um país destruído e desmoralizado para governar. Em apenas 2 anos, o seu governo arrumou a casa, melhorou os indicadores econômicos, de justiça social e de combate à pobreza. Tá aí, o Sidônio, que tá do lado certo da história. Olha como eles tentam justificar de uma maneira mítica a aceitação de uma boquinha. É disso que se trata, ele aceitou uma boquinha, ele vai ter um salário fixo lá, como chefe da SECOM, ele está subindo aí na hierarquia de cargos dentro do grupo político dele e está tentando dar uma justificativa nobre, né? Tentando se enobrecer, dizendo que vai estar do lado certo da história, simplesmente turbinando a propaganda do governo do Lula Teixeira. Pois ele deveria entender que, como ministro, né, esse tipo de retórica divisionista não cai muito bem, né? E deveria já entender que ele é responsável por um governo que governa para todo mundo e não trazer esse tipo de retórica. E ele fala ali dos indicadores sociais maravilhosos. O que ele vai fazer, né? Ele vai pegar lá o Márcio Postman do IBGE e vai botar nos comerciais de propaganda do governo. Isso é um outro problema desse governo, porque agora ninguém mais acredita nos dados que saem do IBGE, né? O Postman é um sujeito que, em vez de entrar no gabinete do IBGE, ele deu a voltinha e subiu no palco do palanque, né? Não sai do sindicato. E traz ali uns dados completamente absurdos de o Brasil, em um ano de Lula, já teria tirado da pobreza, acho que, 8 milhões de pessoas. Eu não estou certo em relação ao número, mas assim, ele juntou ali um número com o outro e aí perde completamente perdeu completamente a referência e perdeu a credibilidade, né? Aí o Sidônio vai pegar esses números agora e começar a martelar para cima da gente, ninguém vai acreditar nessa história, né? Pois é, e vamos ver se vão fazer aquelas licitações, né? Que o antagonista mostrou que aparentemente são enviesadas, né? A gente sabia resultado antes de sair, os vencedores. Então a gente vai continuar de olho aí na gastança da SECOM com propaganda. O Duda apontou muito bem que o discurso é divisionista e a gente tem que ter sempre essa dimensão, porque isso se perdeu no Brasil. Eles são governo é do país. Quer dizer, essas pessoas têm que falar para o povo brasileiro o que elas estão fazendo para o interesse público, provando que estão fazendo, né? Não impondo uma narrativa e acusando os adversários. Então ele dá um discurso na posse dele, no cargo, que é um discurso de líder partidário. É como se ele estivesse falando bem do partido contra outro partido, e não assumindo um cargo com status de ministro para falar para a população inteira. Fica acusando, fica demonizando, fica desqualificando. Quer dizer, deveria estar prestando contas, e não é isso que está fazendo. O novo ministro da SECOM disse também que o governo Lula deve fazer uma nova mega licitação. Isso foi só falar, né? Eu nem tinha visto aqui no roteiro. Para gestão de redes sociais e serviços de comunicação digital ainda no primeiro semestre desse ano. Olha, as agências lulistas, petistas, os influencers, propagandistas do regime já devem estar bastante assanhados. Peraí, vem licitação aí, serviço de comunicação, uhul! Qual é a bolada? Qual é a verba pra gente? É isso que eles ficam pensando nesses momentos. Na semana passada, o TCU liberou o governo federal para fazer um novo certame, o Tribunal de Contas da União. Porque aquelas
aquelas licitações mal ajambradas, elas nunca têm consequências para esse pessoal, né? Ou bem ajambradas para as pessoas maliciosas. Em junho do ano passado, o ministro Haroldo Cedrais determinou a suspensão cautelar da concorrência após o antagonista ter revelado com antecedência o resultado do certame. O resultado da mega licitação de 197 milhões de reais foi antecipado pelo portal em 23 de abril por meio de uma mensagem cifrada no X um dia antes de ela ter sido realizada. Quer dizer, nós evitamos que praticamente 200 milhões de reais fossem entregues ali para agências ligadas a petistas, por uma licitação que pareceu bastante enviesada. E agora se liberou de novo e a gente vai permanecer vigilante de novo. Só que se os órgãos de suposta fiscalização e controle, que são controlados pelos aliados do Lula, por exemplo, TCU, quem manda lá é o Bruno Dantas, que estava lá na campanha do Lula, no jantar, pelo menos, de apresentação do Lula com o Geraldo Alckmin. Quer dizer, o governo tem uma nova oportunidade de distribuir uma bolada ali para a sua companheirada. Mas a gente vai... eles não vão vencer a gente pelo cansaço. A gente vai continuar vigilante aqui. E na tentativa de preservar Paulo Pimenta, o Palácio do Planalto publicou nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União que o petista foi exonerado da SECOM a pedido. Porém, ao longo dos últimos meses, Pimenta foi apontado como um dos grandes responsáveis pelos problemas do governo Lula, que admite apenas uma falha em sua gestão, a dificuldade de se comunicar. O ex-ministro afirmou em entrevista coletiva que Lula tem toda a razão quando ele quer dar uma sacudida na comunicação do governo. Bota a foto aí do Pimenta isolado, porque isso tudo é ladainha de petista. Eu fico cansado aqui de repetir a mesma conversa fiada que eles espalham. Olha o Pimenta ali atrás, tá isolado, e o Sidônio na frente. Muito bem, a gente ainda tinha vídeo do Paulo Pimenta. Vale a pena mesmo? É porque é tanta coisa, né? Mas tudo bem. Olha, em outro momento, o Paulo Pimenta, ex-ministro-chefe da SECOM, afirmou que esteve com Lula na perseguição da Lava Jato e participou da luta para derrotar a operação. Olha só como é que ele mostra serviço, o Pimenta. Eu estava lá com o Lula no momento mais difícil, e foi o momento em que apareceu a quantidade de mimos que o Lula recebia das empreiteiras, que por acaso, né, por uma grande coincidência, eram aquelas que recebiam contratos públicos bilionários, milionários, no governo do próprio Lula, da Dilma Rousseff, quer dizer, do PT, e que estavam envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras. Vamos acompanhar o Pimenta, porque esse programa é generoso. A todos os líderes políticos da esquerda deste país, que culminou com a perseguição da Lava Jato ao presidente Lula. Nós estávamos lá junto com ele em São Bernardo, quando ele foi levado para Curitiba. Estivemos junto com ele durante todos aqueles 580 dias. E, de certa forma, a minha presença nesse ministério é também uma representação desses milhões de militantes anônimos que teimaram durante todo esse tempo em acreditar nesse sonho da liberdade do presidente Lula, de resistir em momentos em que era difícil sair na rua com uma camiseta do PT, entrar num ônibus, entrar num avião, e que nós nunca baixamos a cabeça. E resistimos e lutamos para derrotar a Lava Jato, para resgatar a possibilidade do presidente Lula voltar a ser candidato e hoje poder ser o nosso presidente. Portanto, eu sou muito grato e, ao mesmo tempo, tenho muito orgulho de estar ao seu lado, construindo essa história e essa trajetória. Tá aí a bajulação de Paulo Pimenta, o presidente Lula, muitos fizeram. O Flávio Dino chamou o Lula de Moisés e foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Pimenta está fazendo a parte dele, com aquele orgulho petista de quem combateu o combate à corrupção. Duda Teixeira. O Paulo Pimenta é um daqueles integrantes do grupo de Curitiba, o pessoal que acompanhou o Lula quando ele estava lá preso na carceragem da Polícia Federal. Então ele, Gleisi Hoffmann, Celso Amorim, Fernando Haddad, que foram lá visitar o Lula, depois ganharam um papel, uma função no governo quando o Lula foi eleito. Eu lembro também, ele não comentou, foi um dos grandes guerreiros aqui do ditador Nicolás Maduro, quando Jair Bolsonaro suspendeu as relações com a Venezuela. Ele foi um dos lá que entraram na embaixada da Venezuela para expulsar os diplomatas do Maduro e para deixar lá a turma do ditador. Ganhou até uma placa lá em homenagem a ele.
Agora, Felipe, o que eu achei interessante dessa história é que o cara, de saída, né, ele foi exonerado a pedido, isso também é interessante comentar, e aí dá um espaço para o cara discursar. É interessante, ele volta agora a ser deputado, mas mostra que ele tem esses planos políticos no futuro, de depois tentar ser deputado de novo, ou tentar ser governador, ou ser prefeito de Porto Alegre, se bem que ele não tem dado muito certo a turma dele lá, né? Ele é de Santa Maria, não conseguiu eleger o indicado dele, Maria do Rosário também não ganhou Porto Alegre, não está indo muito bem de votos, mas acho que pelo jeito aí tem uma expectativa de continuar tendo cargos políticos, né? Agora, essa coisa do exonerado a pedido é estranho também. Ele foi demitido, né? A verdade é essa, mas acho que não quiseram manchar ali o LinkedIn dele e aí colocar essa história aí de exonerado a pedido. Agora a incompetência é geral. Nessa turma petista, o Lula simplesmente entregou ali a cabeça do Paulo Pimenta, no sentido, claro, de exoneração do cargo, para o Lula não ser responsabilizado. Quer dizer, a responsabilidade desce, né, como se diz. Então, o Paulo Pimenta ele está lá bajulando aquele que o demitiu, mostrando a sua subserviência. Não, quer me demitir? O senhor é que tem razão. Está totalmente certo totalmente de me demitir. certo. Esse nível, né, da subserviência dos como é que se fala, né, dos aliados do Lula, né? Tem umas expressões mais pejorativas, mas a gente deixa para lá. A Pimenta já passou